Bom dia, boa tarde, boa noite, quando e onde você estiver. Começa mais um Store Podcast. Lembrando que a próxima história pode ser a sua. A gente quer agradecer a você e as mais de 400 mil pessoas que viu o Store Podcast todos os meses aqui e nos acompanha. Só que tem muita gente que não deixa aquele like, tem muita gente que ainda não se inscreveu no nosso canal. E por favor, se inscreva no nosso canal, nos ajude. Você clicando aí, se inscrevendo, compartilhando, ativando o sininho, o YouTube ou o Instagram vai mostrar para os seus amigos também, porque se é relevante para você, vai ser relevante para ele, para mais pessoas vai aparecer. Então a gente conta aí com a sua parceria, não é verdade, Luiz? É verdade, isso é muito importante para nós, que faz que o YouTube, o Instagram divulgue isso para o Brasil inteiro, né? A gente tem recebido aí bastante gente de outros estados, tem sido bem bacana. O Store Podcast rompeu barreiras, né? E isso é muito bacana, é muito relevante. Então, nos ajude, que nem o Freitas acabou de falar, para que mais e mais pessoas estejam vendo. Se inscreva no YouTube e no Instagram, por favor. Olha, se você topar o Luiz e não der conta, viu, de se inscrever, pode me dar o celular. Passa o celular, né? Opa, eu vi aqui no peixe. Eu gravei no espetinho aquele dia. Gravei, deixa eu te mandar. Vamos colocar no Instagram do Store, viu? Foi. Eu vou colocar, vai ser muito bacana. Gente, a gente tem que agradecer também, olha, a doutora Pamela Barros, agora o cartório Pamela Barros, olha, tabelião de notas, tabelião de protesto e registro civil das pessoas naturais. Está atendendo também em novo endereço, na rua José Cristino Sobrinho, número 451, no centro, ao lado da Caixa Econômica Federal. No local, são realizados serviços de registro civil, como nascimento, casamento e óbito, além de escrituras, procurações, reconhecimento de firma, autenticações e protestos de títulos, né? Autenticações e protestos de títulos. Rapaz, ler esse nome, eu garrei agora para ler, ué. Né? Autenticação, né? Mas tem uns nomes que a gente fica, né? Trava, né? Trava para falar, né? Então, ó, autenticação, viu? De protestos e títulos. O atendimento segue normalmente no novo endereço, viu? Então, olha, tá sensacional, tá muito bonito. A doutora Pamela Barros, ela... né, mostrou, né, que o cartório também pode ser um ambiente agradável, né, porque geralmente o cartório é um negócio muito sério, né, ela deixou um negócio bem familiar, tá bacana lá, né? Eu fui lá já e o atendimento nota 10, extremamente rápido. E parabéns aí por toda a equipe da Pamela, né, que ela formou aí, treinamento ó, de categoria, parabéns mesmo. Olha, e também a gente quer agradecer a doutora Sinara Sandoval Carvalho Contursi, ela é fisioterapeuta, ela trabalha com reabilitação física, com pós-operatório, terapias a laser e também terapias manuais. O Super Vale, o varejo atacado é aqui. A Semiplan Genética e ATF, sêmens e cortes e leite das maiores centrais do mundo. A Ruralis, compra e venda de imóveis rurais ou urbano. A União Farma, primeiro lugar. Atlética Academia, a Academia do Lisandro, Laboratório de Análises Clínicas e Citológicas, o LIB, do nosso amigo Linauer, o Bora Beach, ali você vai levar a galera ali para jogar um Bora Beach bacana ali, com seus familiares, também com seus amigos, um esporte gostoso de fazer. E também o Laborges, com vários derivados do leite. Olha, tem alguém que está devendo para nós um espetinho de queijo maravilhoso, queijo coalho, que você faz na air fryer, fica parecendo que é churrasco, não é? A foto eu já mandei, agora tem que vir ao vivo. Tem que vir ao vivo, né? Mas vai acontecer, né? Vamos fazer uma campanha. Hashtag faz o espetinho de queijo, né? E vai ser muito bacana. E o Hotel Esplanada, nosso amigo Henrique Boni, pelo telefone 679-8122-3282. E o Cleito Auto Center da Suspensão Pneus Sonho Filme, pelo telefone 679-8131-0761. E o Paulo Coelho, rações proteinadas, sal mineral, defensivos para pastagens, pelo telefone 679-9975-8447. Gente, hoje a gente trouxe um amigão, um parceiro nosso, faz parte aí da família Barbieri, e sempre a gente troca as ideias, fala um pouquinho sobre economia, sobre venda, fala também um pouquinho sobre religião, sobre como o brasileiro acredita em Deus, e muita coisa a gente fala, assuntos relevantes, e é muito bacana. E a gente falou, não posso deixar de não levar você aqui no Store Podcast pra gente trocar uma ideia. Ele é de Cacilândia, mas já morou fora, ele é bem rodado. A gente falou assim, você é muito rodado, viu? A gente quer agradecer, muito obrigado, viu, Marcelo, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço.
Uma boa tarde, uma boa noite a todos, né, que aqui do Story Podcast. Luiz Freitas, muito obrigado pelo convite. Fui pego meio de surpresa, mas muito obrigado. Legal, Marcelo. Marcelo, você que trabalha com vendas, né, representação comercial, qual que é o segredo da venda? O segredo, eu creio que o maior segredo da venda está antes da visita. Um bom planejamento, saber o que você vai oferecer ao seu cliente, saber ouvir o que o cliente quer, aquilo que ele precisa, porque muitas das vezes o cliente fala nas entrelinhas. Às vezes não é só a questão de valores ou de preço, mas saber ouvir e saber aquilo que o seu cliente quer. Eu acho que esse é o princípio da venda. Vamos fazer um teste? Sim. Me vende essa caneca. Vender essa caneca? Você está com sede? Eu já tomei água faz uma meia hora. Estou tranquilo agora. Tá tranquilo? Mas você sabe que você tem que beber pelo menos 2 litros de água por dia, né? Sim, hoje até mais, né? Para se hidratar, né? Mas eu creio que você ainda não bebeu 2 litros de água por dia hoje, então toma um golinho. Toma um golinho, toma meio golinho. Tenho certeza que até o final dessa entrevista vai tomar pelo menos mais umas 2 canecas. Mas o que tem de especial nessa caneca que você está me vendendo? Essa caneca é especial porque sem essa caneca você não vai poder tomar água. Então você precisa da caneca para tomar água, então você tem que comprar essa caneca. Não, mas tudo bem. Eu tenho que comprar a caneca. Mas o que ela tem de diferente das outras que você me leva a comprar ela? Porque essa caneca é especial do Story Podcast. Tem selo de qualidade. Então, esse é um diferencial. Você não vai encontrar essa caneca em outro lugar, só aqui. Então, você tem que comprar essa caneca. Mas então você está me vendendo ela porque ela é personalizada. Exatamente. E isso tem um valor agregado. Eu ia para outro caminho, ver se eu estou certo ou errado. Você que é um especialista em vendas. Eu falaria que ela deixa a água mais gelada, que ela conserva mais e que foram feitas poucas unidades dela. Acredito. Também é um bom ajuda? Ajuda, é um bom argumento. Eu acho que semana retrasada, eu dei uma palestra de 1 hora para uns vendedores do que eu faço, né? Que é trabalhar com genética. E uma das coisas que eu falei para eles que uma das últimas observações que a gente deve fazer é no preço. Sim. Né? A Sociedade Americana de Comércio, ela fez uma pesquisa com mais de 14 mil pessoas. E preço, foi 2% das pessoas falaram que o preço era importante. O primeiro item, 46%, vírgula alguma coisa que eu não me lembro agora, mas é mais de 46%. Falaram que o atendimento é o que faz a venda, não é o preço. O preço, geralmente, pelo que eu conheço de vendas, pelo tempo que eu estou em vendas e por todos os especialistas que falam, o valor ou o preço é o último que se destaca. Por quê? Se você tem um bom atendimento, se você escuta o cliente, igual eu te falei, sabe ouvir o que o cliente quer, um atendimento que começa antes com planejamento e também um pós-venda bem feito, porque o que é o pós-venda? Você saber se aquele cliente, aquela mercadoria ou aquele serviço que você vende, atender o seu cliente. O maior problema do nosso Brasil hoje, nosso país, ou principalmente nas cidades de menor porte, é o pós-venda. O que é o pós-venda? Você saber se o cliente realmente ele gostou daquele produto, se ele ficou satisfeito com aquele produto, se aquele produto atendeu ele. E até que em questão de produto físico, é interessante que o cliente consegue mensurar, consegue pegar, ver. O grande problema que eu vejo hoje é a prestação de serviço, tanto de material humano como serviço realmente que a pessoa vai comprar. Eu trabalhei com telefonia durante um ano e meio, mais ou menos. Telefonia foi o maior desafio para mim. Por quê? Desafio telefonia não é um produto mensurável que você consegue pegar. Então, onde que eu aprendi? Ele vendia linha telefônica? Vendi linha telefônica já. Nossa, plano antiga. Sacrifício, coisa hein? antiga isso. Mas não é tão antiga, não foi tão antigo assim não. Trabalhar com plano telefônico foi desafiador, porque é aí que realmente eu aprendi a ouvir mais do que argumentar sobre o produto. Porque imagina, você vender um plano telefônico, por exemplo, o Luiz Arthur, que
ele, por exemplo, ele precisa do telefone, ele usa para ligação, para ver redes sociais. Agora, talvez o Freitas não usa muito para ligação, talvez é mais para ter um contato, rede social, porque é outro estilo de trabalho, divulgar o trabalho. Então, você tem que mensurar o que ele quer, quanto que ele usa de internet, por exemplo. Então, são técnicas de vendas que se variam, mas eu acredito que o poder de argumentação e o poder de fala e também de saber ouvir e detectar aquilo que o seu cliente quer faz um diferencial na venda. E o que eu vejo assim, Marcelo, é que hoje os vendedores estão se perdendo muito porque viraram vendedor de WhatsApp. Eu não recebo uma nem 2 mensagens por dia de WhatsApp, eu recebo dezenas, como você, como Freitas percebe. Então, sim, aquilo ali é uma coisa muito descartável. Eu vejo assim, tem muito vendedor agora de WhatsApp. O cara faz aquelas correntes, né? E manda para todo mundo. Aquilo é uma coisa, no meu caso, não funciona. No teu caso, ainda funciona? Eu posso falar que a venda por WhatsApp, no meu caso, é bem pequena. Chega no máximo 5%. Por quê? Hoje nós temos um mercado muito competitivo e vou falar aquela linguagem antiga, dos vendedores antigos. Quem chega primeiro bebe água limpa. Quer dizer, aquele que passa primeiro o seu cliente, ele consegue fazer uma venda mais efetiva, consegue detectar o que falta no cliente. Aquele vendedor que fica somente atrás de um WhatsApp, ele vai ganhar numa questão de preço em algum produto, que o cliente precisa muito, ou senão ele vai ficar com o que sobrar daquilo que o cliente vai precisar. Talvez ele vai falar, não, o cliente vai falar, ou ele não precisa, ou ele vai falar que vai comprar alguma coisa só para não passar em branco aquele cliente. Mas eu acredito ainda que o bom relacionamento faz a venda acontecer. O que você vende hoje? Hoje eu vendo frios em geral. Frios e carne suína. Frios e carne suína. Frango, corte de frango, parte de presuntaria. E a empresa está localizada em que estado? Está localizada no Goiás. Então, o teu grande desafio deve ser a logística. A logística hoje é o grande desafio que eu tenho. O maior gargalo que eu tenho hoje é porque está localizado muito distante da... Apesar que eu atendo uma parte do Goiás e uma parte do Mato Grosso do Sul, mas o meu maior desafio é essa questão logística. Eu acho que não é somente... Mas e a questão, eu não te cortando, que eu fico, porque é desafiador, né? Porque assim, ele vende com preço no Goiás, é um preço, aqui é outro preço, porque você tem a taxa de imposto. Como é que vocês trabalham com isso? A questão não é... O imposto, o que vai diferenciar de um estado para o outro é a tributação de ST. A diferença de ST. Sim, mas para quem compra muito, a diferença é muito grande, né? Mas a gente já passa esse preço com o ST. Com o ST. Essa é a grande diferença que tem. Mas o meu desafio maior não é o imposto em si, é devido ao transporte. E eu falo que hoje a maior dificuldade de todas as empresas não é questão de valor, Freitas. Talvez não é a tributação, o cliente... não sei se a gente vai chegar até lá, mas a tributação hoje, o empreendedor, o empresário, ele repassa essa parte de tributação. O grande desafio é a logística, a questão logística hoje. Porque você conseguir, por exemplo, sair de um estado, no meu caso, a minha empresa está a 600 quilômetros daqui. Até ele chegar aqui para começar a distribuir esse produto, é uma grande demanda. Por isso que eu falo que aí entra o relacionamento do vendedor, entra o pós-venda. Se eu estivesse no teu lugar, a primeira coisa que eu ia fazer é ter uma câmera fria. Ajuda. Para mim, entregar direto, né? Tenho ali tantos quilos de presunto, frango, para me entregar em menos de 24 horas para o meu cliente. Talvez facilitava, né? Seria bom, mas a empresa, ela não olha desse jeito. Ela tem um projeto de fazer um CD mais próximo aqui em Rio Verde, mas ainda não dentro do estado ainda. Sim. Seria ótimo se eu pudesse entregar com 24 horas, igual já trabalhei em outras empresas, eu comecei, só falando um pouquinho do meu currículo. É um diferencial, né? É um diferencial, porque, por exemplo, eu comecei numa empresa, eu fui promotor de vendas e comecei como promotor de vendas, depois eu fui trabalhar com vendas pela Sadia, um pouquinho da minha história. BRF, que hoje é BRF, na época era Sadia. Era entrega com 24 horas, porque na minha região era muito próximo. Então faz um diferencial. Já tinha uma logística favorável, né? Uma logística favorável.
E como que é fazer essa transição? Porque é porque eu acho que o vender, o cara que sabe vender vende de A a Z, né? Vende qualquer coisa. Eu te falei que eu vendia até telefonia. Porque acaba sendo um desafio, né? Você está vendendo um produto, daqui a pouco você está vendendo o mesmo produto, só que numa empresa diferente. E aí você tem que falar dos valores daquela para o mesmo cliente, porque geralmente é regional, né? E como é que acontece piada do cara que está comprando no mercado? Fala assim, ué, agora esse é bom e o outro é ruim? Não é. Eu nunca disse mal ou menosprezou o outro cliente. Menosprezei nenhum produto. E foi até que eu aprendi quando eu comecei com vendas, eu aprendi com um grande líder que eu tive, um gerente de vendas na Sadia. Ele falou: Marcelo, hoje você está aqui, você não sabe amanhã. Nunca fale mal de produto nenhum. Venda o seu produto sem falar mal de nenhum. Porque assim, no ramo, segmento que eu estou, igual você falou, frango todo mundo tem. Nós temos aí o Jabelo, que é aqui dentro do estado. Nós temos uma Calabresa, tem a BRF, tem a Seara, a gente tem, todo mundo tem. Salsicha, todo mundo tem. Fala da qualidade do seu produto, do valor do seu produto, sem falar mal de ninguém, porque amanhã você não sabe como que é o mercado, amanhã você está aqui, ou amanhã você está em outro lugar. E a grande dificuldade hoje, acho que no teu segmento hoje, é que ficou polarizado, né? Ficou a MBRF, né? Que agora é a Marfrig, né? Marfrig, BRF e ficou a JBS. É um desafio grande, porque essas duas são gigantescas, né? A MBRF, ano passado, 158 bi de reais, né? Foi o volume de vendas. A JBS é muito mais. Sim, são grandes empresas, até já passei pelas duas também lá em Minas, né? Foi um desafio que eu passei lá em Minas, muito bom, mas eu falo assim, tem muitas empresas hoje que são pequenas assim, vista de mercado, mas são empresas muito boas e que estão faturando grandes... E estão com preço competitivo. Grandes números aí hoje... Excelentes números aí. A pequena empresa tem que fazer tem que ter um diferencial, né? E o diferencial que eu vejo das pequenas é qualidade. Isso. Bem presunto, mais, né? Um exemplo bobo, né? Presunto com menos gordura, né? Alguma coisa que seja diferente das demais. E né? a questão eu acho também a questão do atendimento, né? Você pede, tá aqui, né? Porque geralmente são... O produto hoje na minha cabeça. Hoje todo mundo quer... Na minha cabeça tem um monte de freezer já falando com ele. Já vai vendendo e entregando, né? Hoje todo mundo quer qualidade. Todo mundo quer qualidade. Mas já pensou se você tivesse uma câmara fria que você pode atender os clientes na sua cidade e já entregar? Né? Seria, não sei, talvez para o cliente ficar apaixonado, né? Porque não espera, né? Na questão aqui de atender o Mato Grosso do Sul, que igual eu te falei que são duas partes que eu atendo, seria excelente, mas assim, são projetos para algum tempo ainda, mas espero que isso aconteça. Sim. O Paulo Coelho fez isso. Fez, né? Ele fez um depósito gigante lá de ração. O cara pode pegar um saco, pode pegar 10 na hora. Não tem que fazer carga fechada. Sim, nada. Nossa, muito melhor. Aquele escritório dele ficou muito bem feito. E ele acaba vendendo mais, né? Sim, sem dúvida. Porque ele atende... E agilidade, hoje você quer agilidade, né? Sim. Não quer ficar esperando. Né? Sim. E essas empresas, elas estão com muita dificuldade, porque com vários vendedores batendo na porta, tem dia que você tromba com o cara no mercado, no outro dia o cara chega primeiro que você, né? Em outro mercado. Acontece. Né? Você passa num primeiro e depois, na hora que você vai pro outro, o cara que chegou na sua já passou lá, né? E só que a gente vê também uma falta de vendedores, né? A gente tem muito hoje entregador de pedido, né? E essas empresas estão sofrendo muito com isso, né? O Freitas, falando sobre mercado, eu vejo que não é só questão de área de vendas para vendedor que o mercado está dessa forma. Eu acho que você encontrar bons profissionais hoje em dia está escasso no mercado. Até porque eu acho que é uma política, não uma política das empresas. As empresas têm investido, têm procurado aperfeiçoar nessa área, têm dado treinamentos, mas eu acho que a grande parte da população precisa conscientizar em querer melhorar o nível de vida, ter uma mentalidade diferente. Porque muitas das pessoas hoje só querem salários, não querem dar o respaldo que a empresa precisa. E só salário hoje, quem quer só salário não vai se sobressair no mercado. Sim. Hoje você tem que ter um diferencial no mercado, ser profissional. Sim.
ter uma estratégia e ter um planejamento antes de qualquer coisa. E qual que é já passou algum garfo assim, vendendo assim, nessa trajetória de vendedor? Nossa, a gente passa muita coisa. Que virou piada, assim? Não, piada não faz, mas a gente passa muito... Pô, teve uma cena, Freitas do céu. Conta aí que nós queremos saber, né, Luiz? Eu morava lá em Minas, lá em Uberaba, né? Eu tava na BRF ainda. E saí muito cedo de casa, porque você sabe, vendedor, quando tá última semana, aquela semana assim, pô, fecha a meta, não fecha, sei o que e tal. Cheguei no mercadinho de bairro, conhecia todo mundo e tinha costume de ir na câmera fria, olhar o estoque e tal, levantamento de estoque. E aquele dia eu saí e falei, não, vou vender, vou fechar minha meta. Eu entrei no depósito, o depósito era pro lado de fora e tinha uma câmera fria pro lado de fora do depósito. Fui lá, Freitas, fiquei acuado por um Rottweiler. Nossa. Dentro da câmera fria, eu não sabia o que eu fazia. Nossa. Rapaz, isso foi uma piada pelo menos durante um mês ou mais. Nossa. Eu não sabia se eu pegava uma peça de presunto e jogava fora. Eu tive que ficar parado, estático, porque se eu movimentava, eu fazia menção de entrar. Nossa. Aí, ainda bem que um rapaz que trabalhava no mercado viu que eu tinha entrado, foi lá e falou, ó, eu não consigo amarrar o cachorro, mas eu vou fechar aqui, daqui a pouco o dono chega, nós dá um jeito. E você passando frio lá dentro? Não, até que a câmera fria não estava tão gelada, estava assim, na parte de degelo, estava bom, não foi tão um clima agradável, mas eu acho que o medo era maior que o frio. Nossa. Essa foi assim, eu acho que foi a maior gafe, o maior imprevisto. Sim. Foi uma zoação durante um mês ou mais aí. Nossa. E você é de Cacilândia mesmo? Sou de Cacilândia mesmo. Sim, e sempre só mexeu com vendas? Ou já trabalhou em alguma empresa aqui? Aqui eu comecei muito cedo, né, Freitas? Eu sou daqui de Cacilândia, eu nasci aqui. Você está com quantos anos? Estou com 49. Então tem festão esse ano, né? Tem, esse ano tem. Aí comecei muito cedo a trabalhar, trabalhando informal tal, e aí surgiu uma oportunidade de trabalhar com o Joaquim, todo mundo conhece ele aqui em Cacilândia como Joaquim Bracim, trabalhar como office boy durante uns 2, 3 anos, depois trabalhei no Fotolema com Domingos, muitos anos. Olha, mas com o Leandro lá? Conheço o Leandro, o Marcelo, trabalhei lá com o Domingos pelo menos uns 7 anos, até eu ir embora para Minas. Nossa, aí você ficou em Minas quanto tempo? Fiquei em Minas mais ou menos uns 17 anos. Nossa. Fiquei bastante tempo. Você rodou ou ficou só na cidade específica? Eu morei uns 5, 6 anos em Uberlândia. Depois, eu já trabalhava na BRF. Antigamente era Sadia, depois veio a BRF. Passei por esse processo de transição aí de Sadia para BRF. E aí eu fui remanejado de Uberlândia para Uberaba. Aí Uberaba eu fiquei 15 anos lá ou mais. Uberaba é uma cidade completa, né? Opa, desculpa. Não, cidade não, você tá lá direto, né? Você pode falar, não é uma cidade completa? Eu sou apaixonado por Uberaba. Né? Tem tudo e não é assim, não é grande demais, mas também não é pequena demais, né? E tem tudo que uma cidade de grande porte pode oferecer, né? Tem um bom aeroporto, né? Leva para tudo que é lado, é bem bacana. Tem shopping, tem tudo. Tem que estar nessa área de genética, ela é muito forte, né? Demais, lá tem 2 centrais enormes lá, né? Tem a ABS, tem a autogenética. Uberaba é meio que referência. Agora. É referência em leite, Uberaba, não é? Nessa área de genética né? Não, mas eu achei em leite também, Uberaba é referência, né? Ou já foi referência? Ela já foi. A Uberaba hoje é referência em genética de ponta. Suas grandes vacas campeãs, tá tudo lá, né? Essa é bonito de ver. Na rodovia de Uberaba para Uberlândia, lado esquerdo, lado direito, você vê um monte de chácaras de pessoal do Nordeste, pessoal do Norte, pessoal do Sudeste, que tem chácaras lá para fazer a vitrine do gado de elite, o gado... Nossa! Lá tem Exposebu, que é a sensação maia, assim, essa é vaca... Tá chegando na época de maia, né? Foi vendido agora uma 33% de uma vaca chamada Dona da Mata Velha, 56 milhões. Nossa! Meu Deus do céu. Patamar, né? E a gente sempre conversa, né? Você tem uma pegada cristã, né? Você tem uma raiz cristã, né? Sim. E aí você se converteu aqui? Seu encontro com o Cristo foi aqui? Foi aqui. Foi algo assim bem, para mim, inusitado, né? Porque
muito jovem, não assim de cometer muitos erros, mas... Você foi muito festeiro, assim, não? Um pouco. Tanto é que a minha conversão deu mais ou menos aí, né? Aquelas festas de amigos, reuniões de amigos, com muita bebida e tal. E numa dessa aí a gente bebeu demais, e beira de rio, não sei o que, aquela coisa. E aquilo não estava legal. E eu fiz um propósito com Deus, assim, falei, Deus, se o Senhor mudar a minha vida, eu queria mudar de vida, eu não queria isso para mim, até porque na família tinha muitas pessoas com casos de alcoolismo e tal, e aí eu não sentia bem, né? E aí aquilo tocou no meu coração, e um dia eu passando em frente à igreja, foi como eu ouvisse uma voz bem audível, entra aqui. E no primeiro momento eu recusei, né? A gente tinha uma formação cristã, mas assim, católica, nada de evangélico ainda, tal. Sim. Poucas pessoas na igreja evangélica e tal. E aí eu fiquei meio de lado, mas fiquei com aquele negócio na cabeça, né? Com essa voz assim, falando, me chamando. Aí falei, vou passar de novo. Vamos ver isso daí. Aí eu passei e escutei a mesma voz, Freitas. Nossa. Aí eu entrei e já fiquei. Não, que igreja que era? Era Avivamento Bíblico. Ah, Avivamento Bíblico. É que era o pastor Daniel? Não, na época era o pastor... Deixa eu lembrar o nome dele. Pastor Sebastião. Eu já tinha contato com algumas pessoas de lá, já conheci algumas pessoas de lá. Sim. Era o pastor Sebastião, não sei se chegou a conhecer. É o que está em Aparecida? Não. Ele tá em Rondonópolis. Ele é pai do pastor, talvez você deve ter conhecido, ou o Luiz Arthur deve ter conhecido, o pastor Silas Ferreira. Que antecedeu o pastor Daniel. Antes foi o pastor Sebastião, depois veio o filho dele, o pastor Silas, depois que veio o pastor Daniel. Não, esse eu não cheguei a conhecer, não. O que teve de mudança na tua vida, antes e depois? Depois do Evangelho? Eu acho que, assim, a forma de pensar, a forma de um comportamento, acho que mudou bastante. Porque eu não vejo o Evangelho só para um lado, assim, como fala, muitas pessoas levam só para o lado da... Lógico que nós devemos ter fé, porque a fé é o fundamento para sermos salvos. Mas, assim, não é só lógico que a palavra vai te salvar, sei o quê, mas você tem que viver o Evangelho dia a dia. Não adianta você viver só ali dentro da igreja, ou só entre quatro paredes. Você tem que ter o seu comprometimento é com a palavra e com Deus durante todos os dias. Eu venho muito aqui no Freitas, a gente conversa sobre isso. Eu posso falar que é a busca da cumplicidade com Deus? Sim. E você caminhar com Deus ali, independente de qualquer coisa. Eu não sou uma pessoa... Porque você vê muitas pessoas que pregam uma palavra e não vivem ela. Sim. Eu não quero falar nada de ninguém, nem julgar ninguém, mas eu falo assim, as pessoas sempre estão de olho em nós. Para o bem ou para o mal, vão falar, mas eu prefiro caminhar diante de Deus e ter a consciência tranquila que eu estou fazendo o correto. Mas eu vejo assim, já muitas pessoas se afastaram da igreja e vieram conversar comigo, né? Assim, eu me afastei da igreja. Eu sempre perguntava, mas por quê? Porque o fulano, ciclano e beltrano fazem alguma coisa na igreja, falam, pregam, e fora da igreja são outras pessoas. Mas, gente, nós somos humanos, somos pecadores. Acho que não é por aí para sair da igreja, né? Luiz Arthur, eu vejo assim que nós não somos perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui mais. Sim. Porque nós estamos aqui buscando uma perfeição, ou melhorar de vida. Eu falo que perfeitos nós nunca vamos ser, porque a própria palavra fala que nós seremos transformados naquele dia. Então, quando nós estamos aqui, nós temos que ter a certeza da nossa salvação, uma fé, buscar fazer as coisas corretas, ser honesto nas nossas atitudes, ter uma integridade com Deus. E eu posso falar que eu já fui afastado da igreja,
O que eu vejo é muitas das vezes o ser humano quer dar uma desculpa para cobrir o erro dela. Mas eu vejo isso, Marcelo, desde que mundo é mundo, né? Você vê lá no Éden, né? O próprio Adão querendo culpar Deus, né? Não, foi a mulher que você me deu. Como que nós, né, seres humanos, somos assim, né? Ser humano. Culpando Deus. Não, foi a mulher que você me deu. Eu gosto daquela história do náufrago, né? Tava na ilha sozinho, né? Daí chegou o povo para resgatar ele. Deixa eu perguntar para você, mas por que você fez 2 casas lá? Ele falou assim, não é 2 casas, é 2 igrejas. Na primeira eu briguei, agora eu passei para a segunda. O ser humano ele tem uma necessidade de se isentar da sua culpa e procurar amenizar a sua culpa colocando a culpa em outros. Eu vejo isso sempre em todas as áreas. Isso não é só... Fala muito da igreja porque a igreja tem um pseudo... que você é certo, que você é correto. Mas, na verdade, essa é uma visão que deturparam. Na minha visão, deturparam essa visão da igreja. Porque a igreja nunca foi lugar para os corretos. O próprio Jesus fala que ele não veio para os que estavam sãos, mas veio para aqueles que estavam doentes. Então, a igreja é um lugar de doentes. Doentes como? Pessoas que precisam mudar a sua mentalidade. Paulo fala em Romanos, ter uma nova mentalidade, uma nova metanoia, mudar a sua visão de como mudar a sua visão de ser. Essa metanoia é uma palavra nova, né? é uma palavra das igrejas church, né? Essas igrejas church inventaram tanto nome pro evangelho, né? Eu acho que eles vão raliando o evangelho, sabe? Mas transformados, né? Pela renovação do vosso entendimento, para a gente poder experimentar a boa e perfeita vontade de Deus sobre as nossas vidas. Só que para isso tem que ter o quê? Tem que ter uma transformação do nosso entendimento, né? Não fazer aquilo que Salomão, ele escreve em Provérbios, capítulo 16, verso 2. Vixe, tô virando religioso agora, né? Citando o versículo, né? Mas o que Paulo estava falando nisso aí? Ele estava combatendo os filósofos da época. Sim. Os grandes pensadores. Que não eram grandes, né? Porque a carta mais completa é a de Romanos. Por isso que na canonização das cartas paulinas, primeiro é a carta de Paulo, porque é a carta mais completa. Eu até estava estudando sábado, Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, ele não subiu o coração do homem, é que Deus tem preparado para vós. O que Paulo estava fazendo ali? Ele estava combatendo os grandes pensadores da época. Sim. Porque Corinto ficava na Grécia e era o centro da humanidade na época. Então, ele está falando, aquilo que seus olhos não viram, ou seja, seus olhos só veem até aqui. Sim. Aquilo que seus olhos conseguem enxergar, você consegue contemplar. Mas Deus tem algo além disso que você está enxergando, além daquilo que você está vendo. Sim. Aquilo que seus ouvidos não ouviram. É o que Deus tem preparado. Por quê? Talvez você escutou de uma promessa para a sua vida, mas Deus, ele vai além da promessa, porque Deus, ele garante aquilo que ele fala. Sim. Interessante que às vezes a gente escuta falar de algo, pensa em algo para a nossa vida, uma promessa, você vai ser grande, você vai ser um pregador, você vai ser um cantor, você vai viajar o mundo, e às vezes a gente não sabe como vai ser isso, mas Deus já tem um plano tudo arquitetado para nossas vidas. Se você tiver fé e deixar Deus trabalhar na sua vida, isso vai acontecer, isso que Paulo está falando. Sim, verdade. Ali, isso que Paulo está falando, não somente o que os olhos veem, o que os ouvidos contemplam, mas é além disso que nós tudo podemos compreender neste mundo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois aí, para quem está aí nesse bate-papo. Ele só aperta, viu? Ele só aperta. As perguntas dele é tremenda, hein? Eu já vi, ele já quis apertar aqui para vender a caneca. O que vocês acham aí das pessoas que estão se aprofundando cada vez mais do Evangelho, né? Fazem teologia online, fazem tantas coisas e começam a ser extremamente questionadores dentro da igreja. Isso aí, vocês sentem isso? Eu conheço várias pessoas que foram para esse lado e são extremamente questionadores. Será que a gente precisa ser questionador ou a gente tem que ter um entendimento da palavra e seguir a palavra? Eu vejo da seguinte forma, até estava comentando com uma pessoa sobre o culto que eu fui sábado, é um culto mais simples, pessoas mais simples, região mais rural. Fala o lugar, pode falar. Fala onde foi. Setor Canaã, da Igreja Missão, né?
Então, foi um culto muito gostoso, muito aberto, mas assim, eu já tive essa visão, porque eu já fiz um pouquinho de teologia, o básico e tal, e eu acho que quando a gente aprende um pouco, a gente quer mostrar que sabe, isso é do ser humano. É a deidade do homem, né? Começa a questionar alguns pontos, não que a gente não tenha que Paulo também fala que nós devemos examinar as escrituras, mas as escrituras, não as pessoas, porque as pessoas são falhas, às vezes comete um equívoco em alguma palavra, ou é a visão daquela pessoa. Então a gente tem que entender que nem todo mundo tem a mesma visão. Sim. Eu tenho uma visão, nós estamos em 3 aqui, talvez a gente pode compartilhar da mesma visão, mas a gente pode discordar em alguma visão. Sim, sim. E esse é o grande ponto que eu vejo da teologia. Você pode discordar em algum ponto, mas não combater aquilo lá para virar uma intriga. Sim. Examina a escritura, aquilo que te faz bem, aproveita, aquilo que não faz, deixa de lado, mas sem criticar, vamos viver o de comum, porque hoje que a gente mais vê, cada vez mais, por pequenas decisões ou falta de decisões, aquilo que não há um consenso, já é um motivo para sair da igreja, ou para abrir um outro trabalho, abrir uma outra igreja, e a igreja hoje está virando, assim... Boteco. Nada contra, mas cada lugar, cada esquina tem uma igreja hoje. Sim. Se você for pegar a Assembleia de Deus, quantas igrejas saíram da Assembleia de Deus? Não sou defensor da Assembleia de Deus, nenhuma igreja, mas estou falando, se você for pegar hoje, quantas igrejas saíram da Assembleia? Praticamente quase todas. Sim, verdade. Eu vejo assim, Luiz e Marcelo, o que acontece? Quando o camarada ele vai... ou se predispõe a aprender teologia, porque ele começa a se intitular como teólogo. E, na verdade, fazer teologia não me intitula como um teólogo, não me torna um teólogo, né? Estudar teologia me torna apto a falar sobre teologia, mais específico sobre a Bíblia, né? Porque as pessoas, quando vai estudar teologia hoje, principalmente quando pega esses cursinhos de fundo de igreja, nada contra, né? Nada contra, estuda basicamente a Bíblia em si, não a história por trás dela, né? Então é uma teologia um pouco mais rasa, né? Mais objetiva. Só que quem está transmitindo transmite com um viés religioso. E o aluno, ele não tem muitas vezes, que já não é um problema da igreja, isso é um problema institucional, isso é um problema Brasil, isso é um problema sul-americano, que interpreta com o coração. E o cognitivo está muito longe, muito aquém de entender a história como de fato é. E ele não consegue assimilar, aquilo é para aquilo, aqui é para cá. Então, a maioria das pessoas e das mensagens que se pregam hoje nas nossas igrejas, quando eu digo nossa, eu não falo sobre, eu falo de, porque eu sou do meio há 25 anos, então eu acho que eu tenho um pouquinho de porquê falar de, porque eu vivo isso. As pessoas, elas comentam, mas de uma forma muito arcaica, e eles não conseguem trazer para o dia atual, ou contemporaneizar a mensagem, trazer para os dias atuais. E aí não fazendo isso, ele diminui o evangelho, e aí ele começa por fato de não ter, porque a culpa não é dele, a culpa é mais do professor, que começa a ensinar usando uma régua de aqui é bom e aqui é ruim. O ensinamento, nenhum ensinamento saudável, ele não pode ser pautado em linha bom ou ruim, direita ou esquerda, entendeu? Porque quando você faz isso, você diminui o ensino em si, a capacidade cognitiva do aluno poder expressar ou tirar lições do texto, ou lições da história, porque história é história, já foi. A gente usa como exemplo porque eu penso agora. E a maioria das igrejas e dos teólogos sul-americanos, eles interpretam baseado na interpretação de Sócrates e de Platão. Então eles pegam muito um texto e querem interpretar muita palavra. E palavra é palavra, e palavra ela depende muito mais do contexto que dela mesma. Então muitas vezes o cara cata uma palavrinha e distorce todo o contexto, né? Então uma palavra ela não tem tanto poder, mas é o conjunto dela. E a palavra ela pode ser boa ou pode ser ruim, ou assim.
E por isso que gera essas intrigas. O cara, ele faz 6 meses de teologia, ele aprendeu uma boa oratória, ele começa a achar que ele é melhor do que o pastor, que está ali há 40 anos, que está cuidando dele, cuidando da família dele, orando por ele, acordando de madrugada, né? Está sempre à disposição da igreja, e ele começa a achar que ele é melhor do que o presbítero, que está ali há 15, 20 anos, né? E o cara chegou agora, está cheirando fralda, Luiz. Aí ele começa a impor, né? Mas por quê? Porque o professor ali não dá essa liberdade de expressão. E o que eu vejo nisso tudo aí também é que a pessoa que chegou agora, às vezes ela quer se colocar como melhor, mas ela não sabe tanto que é difícil e árduo o trabalho pastoral, ou de quem está à frente de um trabalho, de cuidar de pessoas, porque talvez o pastor, ele está vendo a oratória do pastor, que talvez um pastor lá de muitos anos atrás, igual você falou, que tem 40 anos à frente ali do trabalho, talvez ele não fez um curso preparatório, porque assim, se eu for pegar as igrejas pentecostais, elas são muito rasas, eu vejo elas muito rasas nesse ponto. Estão melhorando agora com os cursos aí teológicos, até mesmo de 6 meses, igual você falou, de 1 ano, mas é muito baixa a régua ainda em vista das igrejas mais tradicionais, como Batista, como a IPI e outras mais aí. Por quê? Quando você pega a IPI, por exemplo, Batista, eles têm além de ter um curso teológico aí bem maior, porque eu falo porque eu conheci, o curso Batista tem 4 anos, e depois, não é só porque ele fez teologia, ele está preparado para isso, ele vai fazer uma prova, falando isso porque eu conheci lá em Uberaba como que é, o seminário teológico lá da Batista é muito bom, 4 anos de ensino, banco de escola mesmo, depois a pessoa que está apta, quer exercer o sacerdócio, o ministério, ele vai passar por uma prova para ver a aptidão dele, se ele for casado, a esposa também passa por uma prova, depois disso eles vão passar um tempo numa igreja, não pastoreando, mas ali como um segundo, um terceiro, para depois ele estar apto a assumir uma igreja. Agora as igrejas pentecostais, eu falo isso não como uma crítica construtiva, não é porque a pessoa tem um dom, um chamado, que ela está preparada. Aí ela faz um curso de 6 meses teológico e ela se vê melhor que quem já está lá há 30, 40 anos. E aí ela começa a achar que é melhor. Mas cuidar de pessoas não é só você saber pregar. Eu estava até conversando com um amigo meu hoje sobre isso. Você ter uma base de saber conversar, saber orientar, tanto dentro da palavra, e se ela puder ter uma base dentro da teologia, dentro da psicanálise, melhor ainda. Mas assim, eu falo que a palavra dá um bom fundamento, e o ensino e a vivência também. Marcelo, mas eu acho que a gente tem que também assim ver numa outra ótica, né? Porque eu fiz teologia, que eu sou bom, não é nem que ser bom, que eu vou ir para o sacerdócio, que eu vou participar do ministério da igreja A, B ou C. É completamente diferente, né? Posso ser um péssimo, né? Eu posso ser um bom professor, mas não ter uma atividade pastoral. Eclesiástica, né? Você falando disso aí, eu lembrei dos 5 ministérios, os 5 ministérios que Paulo vão falar, né? Que daí uns para mestres, outros para doutores, evangelistas, profetas e pastores, né? Os 5 ministérios dentro da igreja. Você não precisa ser tudo isso. Nem todos são chamados para pregar. Tem pessoas que foram chamadas para servir em outras áreas. Eu fico pensando, igual o Luiz, ele está dando aula na escola dominical. Imagina se ele é o pastor da igreja. Eu penso assim, a responsabilidade de um pastor ter que pregar num domingo, porque o pastor, ele sabe o problema de todo mundo na igreja, de A a Z, ele é um para-raio, né? Aí de repente ele vai pregar e tipo assim, todo cuidado é pouco, porque tudo que ele fizer, não, o pastor sabe do meu problema, não é Deus que está falando. Entendeu? O Marcelo sabe do meu problema, então eu contei meu problema para ele, por isso que ele está falando. Então, o pastor sofre, aí vem o carinha estudando teologia, e ele acha, esse pastor está com uma mensagem rasa. Não, ele está com uma mensagem extremamente cuidadosa, tem um peso de responsabilidade ali, né? Então, é isso. Agora, o cara que faz o pastor, hoje em dia, ele é extremamente policiado, é difícil, né? Eu mesmo, eu gosto de uma mensagem, Freitas e Marcelo, que me confronta.
confronte. Eu gosto de um pastor que me confronte, porque vai fazer um pensar, refletir, exatamente, né? Agora, que nem a Freitas acabou de falar, hoje você tem que saber falar muito direitinho, senão segunda-feira você está na delegacia. Hoje tem muito disso também, né? Hoje a forma que você falar, atingir as pessoas amanhã, eu vou ser um pouco mais direto. Hoje as pessoas estão muito sentimentais. Hoje elas não querem ser confrontadas. Mas é por causa do evangelho. O evangelho caiu muito. Sim, você pega, a gente conversa sobre isso, mas estou falando, as pessoas hoje não querem ser confrontadas. Como que é bom você escutar uma mensagem que vai te confrontar, que vai fazer você pensar, que vai fazer você crescer, mudar a sua mentalidade. Hoje não. Hoje as mensagens, você vê que são mais mensagens de autoajuda, você vai vencer, você vai conseguir, sim, você vai... E a salvação onde fica? Eu vejo esse pessoal indo aí para esses encontros com Deus, né? Vou subir um monte, vou subir não sei no que e tal. Acho tudo bonitinho, né? Para quem se converteu agora, você dá um leitinho, eu acho isso válido, né? Mas a minha crítica, na verdade, em relação a isso, é porque a pessoa vem, foi bom, olha, senti Deus mudou a minha vida. Aonde? O que foi falado? Rapaz, eu nem lembro, mas só sei que foi bom. O cara, que mudança é essa? Se você não apresentou o seu culto racional, não, olha, eu aprendi assim, e eu vou tentar colocar em prática, porque aprender o evangelho não significa que você tenha estrutura emocional para você, do dia para a noite, ou por um final de semana, conseguir praticar. É muito difícil, né? Então, o cara sobe um monte, né? E ele volta com a vida transformada. Você pergunta, o que você aprendeu? Ele não aprendeu nada, ele só sentiu, é um evangelho de sentir. Ô Freitas, eu participei de uma igreja que ela teve uma transição muito grande, porque veio de um ministério, assim, que pessoas... O pastor que veio de Belo Horizonte, mas era uma pessoa muito leiga, e leiga assim, que eu falo de estudo, mas era uma pessoa extremamente usada por Deus, dentro dos dons, dos ministérios e tal, e a igreja foi transformando, passando por esse lado, a gente falando da teologia e tal. Teve uma época que teve um choque de realidade entre a igreja, porque muitas pessoas, assembleianos, raízes, de ir em monte, subir um monte, orar e receber e tal, e um professor lá resolveu falar que não ia no monte, porque ele podia orar na casa dele. Não tinha, realmente, se for analisar, Deus vai responder tanto a oração no monte, como oração que você fizer na sua casa, no seu quarto. O que vai não critica o que não vai. O que não vai não critica o que vai. Só que isso dá um choque de realidade dentro da igreja, um atrito que teve praticamente um racha no meio da igreja. Desnecessário. Né? Desnecessário. Mas porque para mim, nesse ponto, faltou um pouco de sabedoria do teólogo, pela forma que ele expressou. Sim. E pela forma que ele colocou as coisas. Ele era uma pessoa que tinha um conhecimento muito grande, tinha até um doutorado na área, só que ele tinha que ter a sensibilidade de entender a transição da igreja e as críticas a quem subia no altar para pregar também. Eu acho que isso tem que ter você, como você sabe, ou tem que ensinar, chama a pessoa no canto, explica, fala. É melhor do que você agir dessa forma. Sim, mas isso sempre aconteceu, isso não é novo, né? Isso não é novo. Se você olha, Jesus, né? se você pegar, não vou nem pegar as outras igrejas, vamos pegar a igreja que todo mundo conhece, que é a igreja de Corinto. É uma igreja rachada em 4, imagina 4 grupos dentro da igreja. Você tinha os intelectuais, os que eram pseudo-teólogos, né, que tinham assim a bolsinha da glória de Deus, né? Se você tinha os grandes fazendeiros, a burguesia, você tinha também os analfabetos e você tinha o órfão e a viúva. Era um choque cultural, porque era uma igreja que arrebanhava pessoas de todos os lugares e nações. Então você tinha um choque natural. E aí o que acontece? E eles não estavam sabendo lidar com isso. Tanto é que na ceia, olha, vamos esperar um pelos outros, porque cada um tinha alguma coisa e levava. Só que né, vamos lá, um conseguia levar a costelinha, o outro conseguia levar a picanha maturada. O outro só tinha galinha em casa, ele levava o ovinho cozido, porque não tinha outra coisa para comer. Só que aquilo ali era para sentar-se ali e todos comerem e partilhar igual para todos, né? Aí o que não tinha, que era os necessitados, iam comer tudo, comia o deles e comia o dos outros,
né? Então, havia, por isso que Paulo, olha, quando você juntar, tome cuidado, esperar um pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa. Porque esse momento, que é mais importante do que a comida, é a comunhão. É isso que Paulo chama sempre a igreja de Corinto, para ter essa comunhão. Porque era uma igreja que vivia em choque, principalmente cultural. E hoje não é diferente nos dias de hoje. Hoje as igrejas têm gente do Nordeste, tem gente que ora muito e lê pouco, tem o pessoal que lê muito e ora pouco, né? Então, se nós sabemos que Deus, ele é onisciente, que o salmista diz que jamais dormitará, né, o guarda de Israel, ou seja, ele não dorme. Então, se orar 3 horas da manhã ou orar 3 horas da tarde, ele está de prontidão. Ele está de prontidão. De manhã a fila é menor. A fila nunca é menor para o eterno, né? O grande problema da igreja hoje é relacionamento interpessoais. O relacionamento entre os membros da igreja. Para mim é o grande problema hoje. E o que você acha que gera isso, essa falta de, talvez, de empatia? Embora que empatia não existe, mas é um nome mais fácil a gente falar, a pessoa pensar o outro. Assim, tem um grupo que quer aparecer, que quer o púlpito, que é o microfone. Tem um grupo que quer isso. E tem outros grupos que você acabou de falar, que são de outro tipo de educação, são nordestinos e sulistas, e pessoal do centro-oeste, que cada um tem uma cultura, uma forma de viver, uma forma de ver as coisas como são. Eu acho que você falou a coisa correta agora, o choque de cultura. O choque cultural é muito grande hoje em dia. O sulista é meio complicado lidar com ele, né? Ainda mais gaúcho é gaúcho pior. Mas acontece isso mesmo na igreja, né? Eu vejo assim no dia a dia. E eu acho que a melhor coisa para uma pessoa estar dentro da igreja é ela ficar nos bastidores. Eu falo isso para o Freitas. Sim. Que é o melhor lugar para você ficar é nos bastidores. Não queira púlpito, não queira microfone. Se você quer ser exaltado dentro da igreja por todos, fique quietinho. Calado. Luiz Arthur, hoje é tão interessante que as pessoas que se convertem, elas olham o espelho do pastor, quem está lá na frente talvez fazendo uma administração, quem está cantando e tal, elas almejam isso, elas querem isso, mas se elas soubessem o peso que isso tem e o trabalho que tem, elas ficariam no mesmo lugar. E é tão engraçado, se você for conversar com quem está lá, ela falaria, se ela pudesse voltar atrás e ficar só lá sentadinho ouvindo, ela gostaria. É muito melhor, não é? Mas eu fico pensando, né, Marcelo e Dr. Luiz, Paulo pregava no domingo, ensinava no domingo, aí de repente passa um cara, chama Apolo, um grande orador, né, dominava muito bem, né, a oratória e pregava, e Deus usava, porque realmente era usado por Deus. De repente o povo se divide. Pô, gente, tem gente falando aqui que é de Apolo, tem gente aqui falando que é de Paulo. Não, gente, vamos ser de Cristo. Nós temos que ser de Cristo, né? Então, mas isso é do homem, ele faz parte da deidade do homem, a carência do homem, porque terceirizar a fé, ou se espelhar nas pessoas para criar o seu próprio caminho, né? E talvez não falo tanto os pastores, porque a maioria dos pastores não tem essa mentalidade, mas os obreiros que estão por trás dele tem muito essa mentalidade. É uma pregação baseada em muito poder, né? Muito poder, e não de mudança de vida, de prestação de culto, né? O que é um culto, né? O que é glorificar a Deus? Glorificar a Deus é quando você tem o seu pai e sua mãe e você honra com tudo que você tem. Isso é glorificar a Deus, isso é poder de Deus. Poder de Deus é quando você vê o órfão, a viúva passando necessidade, você passa no mercado, pega o endereço dela, manda entregar uma cesta básica, no máximo é sua esposa que vai ficar sabendo, e mais ninguém. Isso é poder de Deus, isso é glorificar o nome do Senhor. Você fazer evangelho, entendeu? Isso é experimentar e viver o reino de Deus. O resto é para inglês ver, né? Olha, estou ajudando, não sei o que. E eles falam, né? Enche a garganta, né? Hoje é um evangelho mais de aparecer, né, Freitas? Hoje não tem aquela cultura de estar ajudando as pessoas sem se mostrar, sem se engrandecer. E qual igreja que você está indo hoje?
Hoje eu vou muito na Sou Senhor de Deus e gosto muito da Assembleia também. Ah, você belisca nos dois lados, tá alimentando nos dois assim, coxos. É porque assim, igual eu falei, eu nasci na Avivamento Bíblico, mas quando eu fui para Minas, a minha parte lá, vamos falar assim, na fé, foi tudo Assembleia, né? Então, a Assembleia nasceu uma chama pela Assembleia, assim. Sim. Eu acho que é uma história, é uma igreja que tem uma história muito rica, uma história muito bonita. Igreja centenária, né? Uma igreja centenária, né? E assim, tem vários homens de Deus, não que as outras igrejas não têm, mas é o tipo da mensagem que eu acho que te agrada mais. Agrada mais, às vezes traz depende muito do pregador também, né? Tem várias linhas de pregadores, uns que te faz pensar mais, outros que te confrontam mais, e eu gosto desse estilo. Sim, mas você ainda não decidiu, poxa, eu preciso firmar numa e tal. Eu estou... Porque esse negócio de firmar, a gente fala, não, eu estou firme em Cristo, bacana, mas olha só, é um negócio engraçado, a gente já estamos caminhando no final, mas é um negócio engraçado, a gente critica muito assim a forma de, poxa, eu vou estar nessa igreja, mas aqui eu tenho que ser assim, eu tenho que usar terno, eu tenho que usar gravata se eu quiser ter uma oportunidade e tal. Aí eu trabalho num posto, Petrobras, eu tenho que ficar num sol quente, com um macacão horrível, né, me cobrindo. Né? Parece uma sauna aquilo lá. E eu fico o dia inteirinho e não reclamo. Aí na hora de ir pra igreja não pode pôr uma gravata, não pode fazer nada, né? Porque, nossa, mas lá não sei o quê. Mas no serviço a gente fica feio, né? Eu tô te dando um exemplo, né? Prático assim. Mas, e eu sei que a gente desegrejado, a gente fala assim, poxa, não, eu sei que eu sou com Cristo. Claro que a gente está em Cristo. Mas depois que eu comecei a entender algo, eu posso estar errado, porque a gente somos templo do Espírito Santo, templos de Deus, imagem e semelhança dele. Só que ele não vem buscar templo, ele vem buscar uma igreja. E o que é igreja? Igreja é encontro é comunhão. Então ele só vem buscar um povo que tem comunhão, né? Então eu acho que esse é o cuidado que nós temos que ter. E até no deserto Deus tinha esse cuidado. Tribo, vocês são tudo divididos, mas é o seguinte, vão ter que se reunir no sábado, vão ter que prestar culto, eu quero cada um no seu lugar, cada um com a sua função, e vai ser assim, né? A preocupação de Deus em ver o povo junto é igual um pai, né? Você só tem mas eu tenho 3 filhos, eu tenho essa preocupação de ter os 3 sempre junto, né? Por mais que cada um tem seus valores diferentes, pensam diferente, mas quando senta, estão junto, um apoiando o outro naquilo que o outro quer, né? Não é porque eu não gosto disso que eu sou obrigado a fazer o outro não gostar, mas não vou apoiar você naquilo que você gosta, né? Então eu acho que nós temos essa consciência, porque eu acho que quem se intitula de desegrejado, acho que tem muito mais consciência do que aquele que está lá, eu acho. Acho que esse termo desegrejado hoje, Freitas, criou muito por causa assim, hoje é igual nós já batemos na tecla aqui, já falamos aqui hoje, não é só a questão dos teólogos que criticam ou desfaz de quem está lá, mas assim, hoje as igrejas, eu vou falar as igrejas, quando eu falo igreja, eu não falo igreja em si como instituição, falo pessoas que estão lá, a verdade, a palavra diz que a gente deve olhar para Cristo, mas muitas das vezes as pessoas estão olhando para o homem, caindo por causa do homem, dando desculpa por causa do homem, por causa das suas fraquezas. E quem olha para o homem realmente vai cair, porque o homem é falho, o pastor é falho, nós que estamos aqui, cada um tem uma falha em alguma área, ou algo a melhorar em algum lugar, e quando você olha para dentro da igreja, principalmente quem está arraizado mais profundamente, vai achar suas falhas, aí essas pessoas que estão fora desse domínio, ou que estão enxergando essas coisas, vê uma falha, ela começa a afastar do evangelho, ou da comunhão, não falar do evangelho, mas da comunhão que Cristo prega, que nós devemos ver em união. Salmo 133 fala que nós temos que ter união, koinonia, né? E começa a se afastar e começar a olhar as fraquezas do homem, e começa a falar, não, se eu ficar em casa eu vou estar servindo a Deus, eu não vou estar fazendo nada de errado, eu não vou estar bebendo, eu não vou estar prostituindo, eu não vou estar sendo desonesto com ninguém, mas e a comunhão? Acho que esse é o grande ponto, temos que ter comunhão, mesmo nas nossas falhas, mesmo nos nossos erros, mesmo discordando
de A ou de B, mas nós temos que servir a um Deus. Sim. E sabemos que Ele é o suficiente para salvar todos nós. E se você está, vamos para um texto aqui agora, né? Se você estiver olhando, o cisco está no olho do seu irmão, que tira o seu argueiro do seu olho, né? Sim, verdade. Isso é o grande ponto. Verdade. É tudo isso que você está falando, eu concordo, mas é um crescer, né? Eu vejo assim, no passar dos anos você começa a amadurecer e aquilo que te importava e que te dava ira muitas vezes no início da tua jornada dentro da igreja, hoje não faz o menor sentido, né? É a questão de maturidade, crescendo, né? Porque se você for olhar a história da igreja ou a história bíblica, você vai ver que essas coisas que nós estamos falando agora não é novo. Não. Teve lá desde o passado rebeliões, um querendo derrubar o outro. É isso aí. Abirão que foi, Deus abriu o buraco lá e ele caiu porque ele foi contra o seu líder, que era Moisés. Sim. Então você vê que isso acontece. Isso não é novo, isso não é fato, mas não é motivo para você estar fora de uma comunhão. Gostoso esse papo, né, Frei? Nossa, muito bacana. E o que é a vida para o Marcel? A vida para mim, saber viver, ser alegre, não ter disputa com ninguém. Eu sou um cara que vivo a vida, procuro trabalhar, lógico que tem as suas dificuldades no dia a dia, problemas para resolver igual todo mundo tem, mas a minha marca é ser uma pessoa alegre. Oh, bacana. Marcelo, muito obrigado, tá? Por ter dizimado parte do seu dia para estar aqui com a gente. A gente ficou muito feliz. Eu e o Dr. Luiz, no nome do Store Podcast, a gente quer agradecer a sua presença aqui. Né? E volta outras vezes, né? Sim, trazer os amigos também, né? Trazer os amigos também que tem papo legal assim para conversar, né? Eu só tenho a agradecer, Freitas, pelo convite, Luiz Arthur. Foi um prazer estar aqui com vocês. O Store Podcast que é sucesso. E se você pudesse dar um recado para a galera de Cacilândia, para quem vai te escutar, o que você falaria? Olha para essa câmera aqui, ó, do pedestal preto e solta o verbo. O que eu tenho a dizer para as pessoas é: vivam com integridade, vivam suas vidas honestamente, façam o que achar correto e sirva a Deus em primeiro lugar, Deus acima de todas as coisas, porque sem Deus nada podemos fazer. É isso aí. Gente, você acaba de escutar o Store Podcast, porque a próxima história pode ser a sua. Se inscreva no nosso canal. Tchau, tchau.